esse minor keys, vamos dizer assim, nesse pavilhão nacional, e ao mesmo tempo denunciando a ruína e a destruição. Índia é um país que passou por colonização, tem grandes pensadores pós-colonialistas, e ao mesmo tempo essa destruição e esse abandono do passado em nome de uma modernidade que a gente não sabe sequer a que veio, né? A gente vive em São Paulo, que é uma cidade que eu classifico como autofágica, ela se devora, e de repente é uma cidade, as coisas somem, né, com muita velocidade. Agora me parece que vão sumir uma parte da Liberdade, que vão construir um novo grande boulevard lá, eu não entendi muito o meu projeto, tomara que dê certo, né? Mas a Índia coloca esse dedo nessa questão, ao mesmo tempo que é ruína, tem delicadeza, tem esse pormenor. O pavilhão da China é outro que eu trago em destaque aqui, e a China aqui claramente com assim, o seu papel político no mundo hoje, né? Que há quem diga que o grande poder político mundial hoje não é mais os Estados Unidos perderam esse poder, que é o poder está com a China. É uma grande discussão, né, sociológica, enfim, de política, que eu não me adentro porque eu de fato não estudo isso. Mas se você olhar do lado esquerdo, esse robô ele é um calígrafo. Ele escreve, tem um determinado momento ali que ele escreve, e ao mesmo tempo você vê no centro uma escultura em escala real, em tamanho natural, que remete à ancestralidade da China, e à direita isso é um diorama muito pequeno, com construções arquitetônicas num mundo distópico. O momento que eu passei lá, o robô não estava funcionando, mas quem viu disse que é bastante limitada a programação dele, mas o fato é que ele está ali, né, mexendo com tinta e tal. Aqui o pavilhão da Itália, gente, ele é muito interessante porque ele está na escala humana. Se o da Índia estava numa escala colossal, isso tudo aqui é para você ver de perto e está na altura do olho, que é o que se vê aqui nessa peça da esquerda. E na peça da direita, num diálogo, que eu já vou fazer uma relação aqui com São Paulo, de arte muito efêmera. Isso aqui é impressão de flores. As flores são colocadas sobre a superfície e ali elas vão se deteriorando até elas deixarem a sua marca, né, o seu registro, e aqui quase numa situação fantasmagórica de desaparecimento do antropoceno. Na sequência, destaco aqui um dos pavilhões que foi... Está tudo bem aí? Viu? Tem algum barulho na sala? Está tudo bem? Posso seguir? Eu não estou vendo vocês, hein? Aqui o pavilhão de Israel, 3 pavilhões receberam manifestos na abertura porque queriam que fechasse por questões políticas internacionais. Um deles foi Israel, a questão da faixa de Gaza, o outro foi o da Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia, e o outro dos Estados Unidos, pelo poderio bélico e inserção nas guerras que acontecem. Agora, gente, tem uma frase de internet que eu não sei se de fato é do Mário Pedrosa, eu acho que não, porque eu nunca li, né? A internet está cheia de informação falsa, mas que diz assim, e vocês devem ter lido: no momento de crise, fique do lado dos artistas. Então, aqui, o pavilhão deveria ser fechado pela política internacional, mas a obra de arte que vocês estão vendo é de uma delicadeza. Vejam, é uma rosa que vocês estão vendo em detalhe aqui na esquerda, mas é a mesma rosa que está congelada dentro desse freezer. Claro que é um truque aqui, que isso não está no gelo, você vê claramente que é escultura, não é? Tratamento escultórico. E quando você passa por essa sala, no fundo tem essa chuva negra, que o artista chama de leite negro, numa relação com a tinta nanquim. E essa tinta nanquim como aquela usada não para escrever a política também, mas para escrever a poesia, né? Então essa chuva negra, que não é nanquim, né? Ele chama de leite negro, mas parece uma chuva de tinta nanquim, lamentando toda essa rosa congelada. Então, nesse momento, eu entendo as questões políticas, mas eu saí de lá do lado do artista. Porque muitas vezes o artista selecionado, a curadoria, não está envolvida, ao contrário, está até contra os desdobramentos políticos do seu país num determinado momento, e aí o artista acaba sendo indiretamente atingido
né? Eu vejo nesse trabalho do Pavilhão de Israel muita delicadeza, muito sussurro, embora a chuva faça um barulho tremendo aqui dentro. Tá? Então, nesse caso, gente, tenho toda a minha questão política de Israel e tal, mas aqui eu estou do lado do artista, que fique isso claro para todo mundo. Tá? Aqui do Timor-Leste me chamou muito a atenção essa coisa da tapeçaria, que já há muitos anos, aqui ao menos da 31ª Bienal, a gente vê muita tapeçaria presente nesse momento contemporâneo do mundo, e eu entendo que a tapeçaria, eu acho que tem algum microfone aberto, tá tudo bem aí, gente? Eu não estou vendo vocês, hein? Vou seguir, tá? Se tiver algum problema, me interrompam, tá bom? Por favor, pode seguir, Mineirinho. Desculpe, eu não estou vendo, só estou avisando. Para não expor ninguém, inclusive caso vaze algum áudio que não queira que vaze. Veja, essa tapeçaria aqui, ela remete a pessoas que tradicionalmente no Timor-Leste fazem esse trabalho manual. Eu vejo uma retomada da tapeçaria muito nesse lugar do afeto, né? Que a gente atribui muito, a gente chama de técnica de vó, casa de vó, talvez por entender que o colo da vó é o lugar do afeto, né, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, essas tapeçarias todas feitas por pessoas que talvez já nem estejam mais vivas, por conta das guerras e atrocidades que vêm acontecendo no Timor-Leste. Esse trabalho aqui da Eslovênia, sou eu lá no Reflexo, lá no fundo, é de um grupo chamado Monumente, que é o que eu falei para vocês. Tem o movimento de derrubada ou de revisão de monumentos colonialistas pelo mundo, é o que trata o Monumente. É um grupo que eu venho acompanhando já há bastante tempo. Me surpreendi em encontrar o Monumente lá. E veja, essa ruína, mas ao mesmo tempo, o alicerce está posto ali, você podia sentar nesse alicerce e, ao mesmo tempo, você imaginar qual era o monumento que tinha ali. Ou, então, qual é o monumento que merece ser erguido neste lugar? É a discussão que atacou o Borba Gato aqui, que há alguns tempos atrás o ator Pereio, quando foram consultá-lo, qual monumento você acha que deve ser derrubado no Brasil? Ele falou, o Cristo Redentor. Deu uma repercussão gigantesca, né? Você vai derrubar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro? Ele falou, por que não? Né? Por que vai derrubar o Borba Gato, que é que passa por camadas de arte popular? Né? A gente sabe de tudo que se discutiu e tal. E o Nonumente, que é esse grupo da Eslovênia, continua muito fortemente trabalhando em instância internacional. Aqui o pavilhão de Singapura, assim, gente, tem rampa lateral para pessoas em cadeiras de rodas, mas veja, aqui trata muito da questão do corpo. As obras estão todos esses degraus que vocês estão vendo aqui, atrás desse cilindro, desse tronco de cilindro, tem um vídeo passando, e encostado na parede no chão são fotografias do corpo da artista, fragmentos do corpo. E quando você olha para o lado oposto, tem esse casal, né, suspenso, cujas patas são luvas negras, e num ato de muito afeto, mas quando você olha para a cabeça dos dois, as cabeças são compostas por bombas. Né? Então, esse tensionamento, né, do corpo, o corpo como expressão poética e, ao mesmo tempo, o corpo como altamente destruidor e destrutivo. A da Arábia Saudita, isso aqui, gente, é areia prensada, né? Coloquei aqui porque, embora não seja do deserto do Saara, me lembra muito aquela música do Caetano, Eu Sou a Chuva que Cai, sobre os carros, a chuva de areia do deserto do Saara que cai sobre os automóveis de Roma, porque isso é real. Né? As chuvas de areia chegam até Roma, mas aqui não, a gente não está falando do Egito, da África, a gente está falando da Arábia Saudita, mas tudo isso aqui é areia prensada, uma secura absurda, um ambiente muito seco, né, com toda essa belíssima geometria, que dialoga com tradições sagradas até dentro da cultura do mundo árabe, mas não pode tocar, não pode pisar nada, porque isso esfarela, é de uma fragilidade enorme. Aqui da Argentina, tudo isso que vocês estão vendo é branco, de branco é sal, e as figuras são feitas por carvão,
E o artista, essa semana, soube que ele está lá, ele volta e meia, ele passa e volta a desenhar, e ele continua fazendo desenhos, misturando o carvão com o sal que domina toda essa sala enorme, né, com esses desenhos que vocês estão vendo aqui. E aí chegamos à questão da Áustria, eu não vou me alongar muito aqui, porque já se falou tanto sobre isso, e a Miriam Celeste e o Pio, né, fizeram... Aliás, Pio, obrigado por você compartilhar o seu PowerPoint comigo, muito obrigado mesmo, me ajudou a balizar a minha fala aqui hoje. Mas veja, isso tem uma relação com o Hieronymus Bosch. No sino, se vocês olharem aqui no alto, cadê meu mouse? Opa! Aqui no alto, de um lado do sino, tem um homem suspenso naqueles rituais de suspensão, onde ganchos são presos nas costas, na pele das costas das pessoas, elas são suspendidas. E aqui na frente tem uma frase do Cícero, que diz lá, ó tempos, ó costumes. E aqui embaixo é uma representação de uma santa ceia só composta por mulheres, uma última ceia composta por mulheres. Essa artista, ela trabalha com a questão da água, tanto que aqui no fundo essa água toda é composta por urina dos visitantes. Do lado tem 2 banheiros, você pode ir lá visitar, urinar, essa urina é filtrada e depositada aqui dentro desse grande aquário. E dentro tem, eu não vi o pavilhão, os 2 dias que eu estive lá estavam fechados, eu só vi o finalzinho da performance dela, e de longe, eu fiz até um vídeo meio engraçadinho, assim, porque foi um fracasso a minha filmagem, mas ela está tratando, a pesquisa dela é sobre água, né, e ela levar esse trabalho e relacionar com Hieronymus Bosch, né, aqui, que é o tríptico do juízo final, olha, o sino está aqui, tá? Ela está claramente falando, gritando, não tem nada de minor-keys aqui. É um berro, é um grito mesmo, ela está lá para isso, e gritando sobre essas atrocidades, né? Veneza é uma laguna, tem água para todos os lados, e volta e meia se fala que Veneza vai ser alagada.